Você já se perguntou o que acontece depois da morte? A vida além deste mundo é um mistério que capturou a imaginação e o interesse de muitas culturas e religiões ao longo da história. Mas hoje, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre esse tema tão profundo e pessoal. Nas Escrituras, encontramos diversas referências sobre o destino eterno da alma, cada uma oferecendo uma perspectiva que não apenas ilumina, mas também traz consolo e direção. É crucial entender esses ensinamentos, pois eles nos afetam diretamente, moldando nossa visão de mundo e nossas decisões diárias. Imagine como seria viver a sua vida sabendo com certeza que existe algo além da morte. Esse conhecimento poderia mudar completamente a forma como enfrentamos nossos dias, como interagimos com os outros e o que valorizamos. Hoje, vamos mergulhar em passagens-chave que lançam luz sobre as promessas divinas e os planos de Deus para a nossa eternidade. Eu te convido a me acompanhar nessa jornada de descoberta. Vamos desmontar os mitos comuns, esclarecer mal-entendidos e aprofundar na rica tapeçaria de relatos e ensinamentos que a Bíblia nos oferece. Você está pronto para desvendar isso comigo? Espero que esse caminho não seja apenas informativo, mas também transformador, te encorajando a refletir sobre a sua própria vida e sobre a esperança que nos aguarda além da morte. Se você se interessa por temas profundos e reflexivos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos descobrir mais sobre essas verdades eternas e como elas impactam nossa vida cotidiana. Este é apenas o começo da nossa exploração. A cada passo que dermos juntos neste vídeo, te convido a considerar como essas verdades antigas podem se aplicar à sua vida hoje. Fique atento, porque o que aprenderemos não é apenas fascinante, mas essencial para entender nossa existência e nosso destino final. Número 1. A alma humana é eterna, segundo Mateus. Quando pensamos em nossa identidade e personalidade, geralmente consideramos nossas experiências, memórias e as emoções que nos definem. Mas você já parou para pensar que sua verdadeira essência, sua alma, é na verdade eterna? Isso significa que além da vida que conhecemos aqui na Terra, existe algo que permanece. A alma não é algo que possamos medir ou ver, mas é o núcleo de quem somos, composta por nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. A Bíblia nos diz, em Mateus 10:28, que não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, devemos respeitar aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esse versículo nos lembra da autoridade exclusiva de Deus sobre nosso destino eterno. Só Ele tem o poder de decidir o futuro da nossa alma. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Como estamos vivendo nossas vidas? Você já pensou em como as decisões que você toma hoje afetam sua eternidade? Cada ação, cada palavra e cada pensamento tem peso na balança da vida eterna. Para aqueles que encontram sua fé em Deus, a promessa é uma presença eterna com Ele. Uma vida além deste mundo, cheia de paz e plenitude perpétua. Por outro lado, aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor enfrentam a perspectiva de uma separação eterna, uma existência sem a luz e o amor de Deus. Esse contraste nos convida a viver com mais propósito e consciência. Saber que a alma é eterna deve influenciar como vivemos cada dia. A obra redentora de Cristo não nos oferece apenas salvação, mas também um convite para viver uma vida que reflita seus ensinamentos. É um chamado para cuidar não apenas do nosso bem-estar físico, mas também do nosso crescimento espiritual, aprofundando nossa relação com Deus e oferecendo consolo àqueles que sofrem, lembrando-os de que há esperança além deste mundo. E enquanto vivemos nestes corpos temporários, a promessa da ressurreição
nos dá uma esperança futura de corpos glorificados, unidos novamente com nossas almas na presença eterna de Deus. Imagine essa transformação. Passar da limitação física para a plenitude espiritual e corporal, tudo em perfeita harmonia. Por isso, à medida que navegamos pela vida cotidiana, a perspectiva da alma eterna deve influenciar cada decisão que tomamos. Desde como tratamos os outros, sabendo que cada pessoa carrega uma alma eterna, até como usamos nosso tempo e nossos recursos, priorizando o que tem valor eterno sobre o que é temporário. A eternidade da alma nos desafia a viver com uma perspectiva mais ampla, uma que abrange não apenas a vida presente, mas também a imensidão do que ainda está por vir. E isso não apenas enriquece nossa experiência pessoal, mas também nos impulsiona a compartilhar essa visão com os outros, enfrentando a vida e seus desafios não como um fim em si mesmos, mas como uma preparação para a eternidade. Número 2. Morte física e espiritual, segundo Romanos. Quando falamos sobre a morte sob uma perspectiva bíblica, nos deparamos com duas realidades distintas: a morte física e a morte espiritual. Cada uma carrega implicações profundas para a nossa vida e para a nossa fé. A morte física, como bem sabemos, é simplesmente o cessar das funções vitais do corpo. Respirar, o bater do coração, a atividade cerebral, tudo se interrompe. É um processo biológico natural, mas para nós, os crentes, ela carrega um significado muito mais profundo. Segundo o relato de Gênesis, a morte entrou no mundo como consequência direta do pecado, do ato de desobediência de Adão e Eva. Mas você sabia que essa não é o fim da história? A Bíblia nos fala de uma ressurreição, uma promessa de que essa morte física não tem a última palavra. Agora passemos à morte espiritual, que talvez seja ainda mais crucial de compreender. Essa morte é definida como uma separação de Deus, uma ruptura na relação que foi criada para ser eterna e plena. É viver em um estado onde, embora fisicamente estejamos vivos, espiritualmente estamos desconectados da fonte da vida verdadeira. A Bíblia é clara ao dizer que todos começamos nesse estado por causa do pecado. Como é explicado no livro de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo em Romanos é fundamental, pois nos mostra o contraste dramático entre o que merecemos pelo nosso pecado, que é a morte, e o que Deus nos oferece gratuitamente, que é a vida eterna. É uma convocação a passar de um estado de morte para um de vida, tudo graças a Jesus Cristo. Sua vinda ao mundo tinha um propósito claro: nos reconciliar com Deus, transformar nossa existência de uma morte espiritual para uma vida abundante e eterna. E essa mudança é total, é radical. Ao aceitar a Cristo, não apenas ganhamos esperança de vida após a morte física, mas começamos uma nova vida aqui e agora. Nos tornamos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso não é apenas poético, é profundamente prático. Muda como vemos cada aspecto da nossa vida, como interagimos com os outros, como enfrentamos os desafios e como vivemos cada dia. Compreender a dualidade da nossa existência, tanto física quanto espiritual, nos impulsiona a viver de uma forma que reflita a realidade da nossa natureza eterna. Não estamos aqui apenas para passar pela vida e desaparecer. Estamos aqui para glorificar a Deus, para desfrutar da sua presença agora e nos prepararmos para uma eternidade com Ele. Cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos, tem um peso eterno. E à medida que nos aproximamos do fim da nossa vida terrena, devemos refletir como temos vivido, como temos amado, como temos refletido a imagem de Deus em nós. Por isso, enquanto seguimos nesta jornada, eu te convido a considerar sua própria vida
à luz dessas verdades eternas. Você está vivendo plenamente a vida que Deus te oferece? Você está preparado para a eternidade que nos espera? Porque no final do dia, cada um de nós enfrentará essas realidades. E a boa notícia é que temos uma esperança segura e uma promessa de vida que supera qualquer desafio que possamos enfrentar aqui na Terra. Número 3. O corpo volta ao pó, segundo Gênesis. Quando pensamos em nossa existência física, é fascinante lembrar como a Bíblia nos diz que fomos formados do pó. Em Gênesis 2:7, Deus formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Isso não apenas mostra a conexão íntima entre Deus e a humanidade, mas também nossa ligação direta com a própria terra. Contudo, após o pecado original no Jardim do Éden, Deus declarou que, assim como viemos do pó, ao pó voltaremos. Essa declaração em Gênesis não apenas marcou o início da mortalidade humana, mas também nos lembra da fragilidade e transitoriedade da nossa vida física. A mortalidade, introduzida como consequência do pecado, é uma realidade que enfrentamos todos os dias. Cada vez que presenciamos a morte, seja em nossa vida pessoal ou na natureza, somos confrontados com nossa própria finitude. Esse lembrete da nossa mortalidade deveria nos inspirar a viver com humildade, sabendo que nossa existência física é apenas temporária. Além disso, o conceito de voltar ao pó reforça a igualdade de todos os seres humanos. Não importa a posição social ou conquistas, no final, todos compartilhamos o mesmo destino físico. O processo natural do retorno ao pó é um ciclo biológico em que o corpo humano se decompõe e se reintegra à terra. Após a morte, nosso corpo se desfaz, e os elementos que um dia nos deram vida nutrem novamente o solo. Esse ciclo é um lembrete da natureza cuidadosamente desenhada por Deus, onde nada se perde e tudo tem um propósito. É fascinante ver como a ciência moderna apoia essa visão bíblica, mostrando como os nutrientes dos nossos corpos ajudam a formar novos organismos e fertilizam a terra. No entanto, para os cristãos, essa realidade física não é o fim da história. Em 1 Coríntios 15:42-44, Paulo nos fala sobre a ressurreição e sobre como nossos corpos serão transformados em corpos glorificados e incorruptíveis. Essa promessa de ressurreição nos oferece uma esperança que transcende a natureza perecível do nosso corpo terreno. Nos lembra que, embora o corpo físico volte ao pó, há uma transformação e renovação eterna nos esperando. Viver com essa compreensão da nossa natureza física e espiritual tem implicações práticas para o nosso dia a dia. Nos ensina a viver com humildade, reconhecendo nossa total dependência de Deus. Também nos convida a valorizar nosso corpo físico, não apenas pelo que ele é agora, mas pelo que ele pode se tornar no propósito eterno de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, somos lembrados de que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que somos chamados a glorificar a Deus em e com nossos corpos. Essa verdade nos inspira a cuidar da nossa saúde física e espiritual, vendo cada dia como uma oportunidade de honrar ao Senhor. De uma perspectiva científica, o processo de decomposição do corpo humano é um exemplo belo de como vida e morte estão interligadas no ecossistema da criação. A decomposição bioquímica e o ciclo de nutrientes mostram uma interconexão e um propósito divino no design da criação. Cada elemento do nosso corpo retorna à terra, ajudando a sustentar nova vida, refletindo a sabedoria de Deus na natureza. Culturalmente, a ideia de pó ao pó influenciou a literatura, a arte e os rituais funerários ao longo da história. Desde cerimônias de sepultamento que respeitam essa transição natural, até expressões artísticas que refletem sobre a mortalidade,
vemos como essa verdade bíblica ressoou profundamente em diversas culturas. A metáfora do pó é usada na poesia e na música para expressar tanto a fugacidade da vida quanto a esperança do eterno. Ao considerar nossa vida e nossa morte, essa perspectiva nos convida a viver com um propósito mais profundo, aproveitando cada momento, cultivando nossa espiritualidade e compartilhando a esperança da vida eterna com os outros. Número 4. O juízo da alma após a morte, segundo a teologia cristã. Após a morte, o juízo da alma é um dos temas mais solenes e profundos da teologia cristã. A Bíblia nos ensina, em Hebreus 9:27, que está estabelecido para os homens morrerem uma só vez e depois disso, o juízo. Esse versículo destaca a inevitabilidade e a universalidade do juízo. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, todos enfrentaremos esse juízo diante de Deus. E o mais fascinante é a imediatidade com que isso acontece. Logo após a morte, o que nos convida a refletir sobre a urgência de viver nossas vidas, preparando-nos para esse momento. Deus é o juiz supremo, e seu juízo é perfeito porque ele é justo, onisciente e onipresente. Deus conhece todos os nossos pensamentos, intenções e ações. Jesus foi designado como o juiz, como está escrito em Atos 10:42, onde nos é dito que ele foi apontado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Os critérios do juízo se baseiam na nossa resposta a Deus e nas ações praticadas em vida. Jesus declarou, em João 12:48, que as suas palavras nos julgarão no último dia, destacando a importância de como respondemos aos seus ensinamentos. Para os crentes, existe um tipo de juízo que se concentra na avaliação das obras e nas recompensas que serão recebidas. Em 1 Coríntios 3:13-15, Paulo fala sobre como nossas obras serão provadas pelo fogo. As obras que resistirem receberão recompensa, enquanto as que forem consumidas pelo fogo resultarão em perda, embora a pessoa será salva. É crucial entender que nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas nossas obras determinarão nossas recompensas no céu. As Escrituras mencionam várias recompensas celestiais como a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa da glória, prometidas àqueles que perseveram na fé e no serviço ao Senhor. Em contraste, o juízo dos incrédulos é o chamado juízo do grande trono branco, descrito em Apocalipse 21:15. Este é um juízo final e definitivo para aqueles que rejeitaram a Cristo. As consequências dessa rejeição são graves e eternas, resultando na condenação eterna no lago de fogo. Esse conceito de condenação eterna é uma realidade solene que deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com os outros. As implicações teológicas e práticas do juízo são vastas. Nos chama à responsabilidade pessoal diante de Deus, reconhecendo a seriedade de viver uma vida que o agrada. A fé em Cristo é essencial para a salvação, e essa fé deve nos motivar a viver de maneira piedosa e servidora. A certeza do juízo nos impulsiona a sermos diligentes em nossas boas obras, sabendo que serão recompensadas, e a viver com integridade e amor. De uma perspectiva escatológica, o juízo está relacionado aos eventos do fim dos tempos. Diferentes linhas teológicas, como o pré-milenismo e o amilenismo, oferecem diversas interpretações sobre o tempo e a natureza do juízo. É interessante explorar como diferentes denominações cristãs abordam esse tema e quais ensinamentos predominam em cada contexto. O juízo também é um tema essencial na pregação e no ensino cristão. Encontrar o equilíbrio entre a graça e a justiça é fundamental para apresentar o Evangelho de forma completa. Falar sobre o juízo deve ser feito com sensibilidade, evitando o alarmismo, mas sem minimizar a realidade da justiça divina.
Usar o tema do juízo como uma ferramenta de reflexão e arrependimento pode ser um instrumento poderoso de transformação espiritual. Número 5. O destino final da alma. Imagine um lugar de perfeição e alegria eterna. O céu, segundo a Bíblia, é esse lugar maravilhoso. É descrito como um lugar onde não há sofrimento, dor nem morte. Em Apocalipse 20 e 21:4, está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É difícil imaginar uma existência sem as provas e tribulações deste mundo, mas essa é a promessa para os crentes. No céu, a união com Deus será plena e contínua. Não haverá barreiras nem obstáculos que nos separem da sua presença. Pense na sensação de estar com alguém que você ama profundamente, mas multiplique isso por eternidade e perfeição. Além disso, estaremos em comunhão com outros crentes, aqueles que compartilharam nossa fé e viveram para servir a Deus. A Bíblia também nos fala sobre recompensas pelas nossas obras e pelo serviço a Deus durante nossa vida terrena. Em Mateus 5:12, Jesus diz que grande é o nosso galardão nos céus, nos encorajando a perseverar mesmo em meio às dificuldades. O acesso ao céu, no entanto, não se baseia em nossas obras, mas sim na nossa fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2:8 e 9, somos lembrados de que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É importante entender que, embora nossas obras sejam valorizadas e recompensadas, a porta do céu se abre por meio da fé em Cristo. Por outro lado, a Bíblia também nos fala sobre a condenação eterna para os não crentes. Essa condenação é descrita como uma separação eterna de Deus, uma existência em trevas e tormento. Em 2 Tessalonicenses 1:9 está escrito que serão punidos com eterna destruição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Esse é um estado permanente, sem possibilidade de redenção ou mudança, baseado na falta de fé em Cristo e na rejeição da sua mensagem. É uma realidade dura, mas que destaca a seriedade das nossas decisões espirituais. A resposta pessoal a Deus é crucial. A salvação é um presente que recebemos pela graça, por meio da fé. Não podemos conquistá-la, mas podemos aceitá-la. O arrependimento desempenha um papel essencial nesse processo, como se menciona em Atos 3:19, onde somos instados a nos arrepender e nos converter para que nossos pecados sejam apagados. Cada indivíduo é responsável pela sua escolha, e essa escolha determina seu destino eterno. O juízo final é um tema recorrente nas Escrituras. Todos seremos julgados segundo nossa fé, nossas obras e nossa resposta à mensagem de Cristo. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse juízo é irrevogável, mas equilibrado pela justiça e misericórdia de Deus. Preparar-se espiritualmente para o nosso destino eterno é fundamental. Viver uma vida centrada em Cristo, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e praticar disciplinas espirituais, como a oração e o estudo bíblico, fortalece nossa fé. A comunidade de fé também tem um papel importante em nossa preparação, nos apoiando e nos desafiando a crescer espiritualmente. Por fim, crer no destino final da alma traz implicações práticas. Essa crença influencia nossas decisões diárias e prioridades. Ela nos motiva a evangelizar, compartilhar nossa fé e nos traz consolo e esperança diante da morte. Ela nos desafia a viver com ética, considerando o impacto eterno das nossas ações. No cotidiano, tomamos decisões baseadas em valores eternos,
investimos em causas espirituais e lidamos com o luto e a perda com uma perspectiva de esperança eterna. Além disso, resolver conflitos considerando o destino eterno de todos os envolvidos nos impulsiona a buscar a reconciliação e o perdão, refletindo assim o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Número 6. O céu na teologia cristã. Imagine o céu, um lugar onde finalmente poderemos ter comunhão direta com Deus, sem mais barreiras, sem mais distrações, apenas um relacionamento íntimo e contínuo com o Criador. Em Apocalipse 20 e 21:3, está escrito que o próprio Deus estará conosco e será o nosso Deus. Essa promessa é a culminação de todas as bênçãos que podemos imaginar e vai muito além de qualquer coisa que já tenhamos experimentado na Terra. A maior bênção para os cristãos não é apenas a ausência de sofrimento, mas a presença do próprio Deus. No céu, experimentaremos o cumprimento da promessa divina de salvação em sua forma mais completa. Não haverá mais pecado, nem imperfeição. Somente uma transformação glorificada, como é descrito em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Seremos transformados, aperfeiçoados e feitos eternos, vivendo numa existência que reflete a perfeição de Cristo. A ausência de sofrimento e maldade no céu é algo que todos ansiamos profundamente. Apocalipse 21:4 promete que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos e que não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Tudo o que causa tristeza e angústia nesta vida será eliminado para sempre. Imagine um lugar de perfeição e santidade absolutas, onde não há pecado nem maldade, somente justiça e pureza. É um ambiente onde a santidade de Deus permeia tudo, fazendo com que o céu seja um lugar de justiça perfeita e pureza total. A Bíblia também nos fala de uma nova criação divina. Em Apocalipse 21:1, é descrito um novo céu e uma nova terra, um ambiente completamente renovado e livre da corrupção e do pecado. Essa renovação cósmica é a manifestação plena do reino de Deus, onde tudo o que foi tocado pelo pecado será restaurado ao seu estado original de perfeição. É uma promessa de que tudo será feito novo, não apenas reparado, mas completamente transformado. A alegria e a paz eternas serão uma realidade constante no céu. Seremos plenamente felizes e satisfeitos na presença de Deus. Não haverá mais ansiedade nem preocupação, somente a realização total do propósito humano. A experiência constante da presença divina será a fonte da nossa felicidade e da nossa paz. Não haverá mais incertezas, somente a segurança de estar no lugar onde sempre pertencemos. A adoração eterna é outro aspecto essencial do céu. A Bíblia nos diz que estaremos louvando a Deus continuamente, juntamente com anjos e outros crentes redimidos. Esse será o cumprimento do desejo mais profundo do coração humano: expressar gratidão e amor a Deus de forma perfeita e sem interrupções. A adoração não será uma atividade ocasional, mas uma parte integral da nossa existência eterna. Reencontrar entes queridos é outra esperança maravilhosa que o céu nos oferece. Imagine o reencontro com familiares e amigos crentes, a restauração de relacionamentos quebrados na vida terrena. No céu, haverá uma comunidade perfeita, sem conflitos nem mal-entendidos. Teremos a oportunidade de conhecer personagens bíblicos e santos da história, compartilhando histórias e experiências em comunhão eterna. Jesus nos disse, em João 14:2, que na casa de seu Pai há muitas moradas e que ele foi preparar um lugar para nós. Essas mansões celestiais representam a intimidade e a proximidade com Deus. São um reflexo da generosidade e do amor divino, oferecendo um lar eterno e personalizado para cada crente. Por fim, o céu será um lugar onde as limitações terrenas desaparecerão.
Superaremos barreiras físicas e mentais e teremos compreensão plena dos mistérios divinos. Nossas capacidades serão ampliadas para servir e adorar a Deus de forma mais completa. Estaremos livres das consequências do pecado original, vivendo em uma realidade onde tudo o que fazemos glorifica a Deus. Essas são apenas algumas das maravilhas que nos aguardam no céu, um lugar de promessa, esperança e amor eterno, onde cada dia será uma nova oportunidade para experimentar a glória de Deus em sua máxima expressão. Número 7. O inferno na teologia cristã. O inferno, segundo a teologia cristã, é o destino final daqueles que rejeitam a Deus e a sua salvação. É um lugar de separação eterna de Deus, que é a fonte de todo bem e vida. Essa separação é a característica principal do inferno. Imagine estar eternamente afastado da presença de Deus em um lugar onde não há luz, nem amor, nem esperança. É um lugar de sofrimento constante e tormento. A Bíblia descreve esse sofrimento de várias formas, incluindo o choro e ranger de dentes, em Mateus 8,12, que ilustra a profunda desesperação e remorso. Jesus também se referiu ao inferno como as trevas exteriores, em Mateus 22,13, um lugar de escuridão total, onde a presença de Deus não pode ser sentida. Marcos 9, 43 a 48, fala do fogo inextinguível, simbolizando um tormento eterno e uma purificação que nunca se completa. Em Apocalipse 24 e 15, é mencionado o lago de fogo, representando o juízo final e a destruição total do mal. Essas imagens bíblicas nos mostram a seriedade do inferno e o horror de estar eternamente separado de Deus. A natureza eterna do castigo no inferno contrasta profundamente com qualquer sofrimento temporal que experimentamos na vida terrena. Em Mateus 25:46, Jesus fala sobre o castigo eterno, deixando claro que não há fim para esse sofrimento. É uma realidade permanente que destaca a importância das nossas decisões espirituais, aqui e agora. Cada escolha que fazemos tem consequências eternas, e isso deve nos motivar a viver de acordo com a vontade de Deus. O termo inferno tem origem na palavra Gena, que Jesus usou com frequência. Gena se referia ao vale de Inom, perto de Jerusalém, um lugar conhecido por sacrifícios pagãos e mais tarde usado como um lixão, onde o fogo queimava continuamente para consumir o lixo. Essa imagem de destruição constante e decomposição se tornou um símbolo poderoso do destino final dos ímpios. O inferno também é descrito como a segunda morte em Apocalipse 24. Enquanto a primeira morte é a morte física, a segunda morte é a condenação eterna. Ela contrasta com a vida eterna oferecida através de Cristo. Aqueles que rejeitam a Cristo enfrentarão essa segunda morte como consequência do juízo final. Esse juízo é definitivo, e as decisões tomadas durante a vida terrena determinarão nosso destino eterno. A justificação lógica do inferno está baseada na justiça divina. Deus é justo e santo, e o pecado e a rebelião contra ele devem ser julgados e punidos. O inferno é uma manifestação dessa justiça divina, respondendo ao pecado com o castigo apropriado. É uma resposta necessária para manter a santidade e a justiça de Deus. As implicações práticas da doutrina do inferno são profundas. Elas nos alertam sobre a importância de buscar a salvação e aceitar a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Também nos motivam a compartilhar o Evangelho com os outros, compreendendo que o inferno é uma realidade que desejamos que todos evitem. Há muitas interpretações e debates teológicos sobre o inferno. Algumas perspectivas o entendem de forma literal, enquanto outras o veem como uma metáfora. O debate sobre a duração do castigo também é significativo. Alguns defendem o tormento eterno.
outros propõem o aniquilacionismo, a ideia de que as almas eventualmente deixam de existir. E há o universalismo, que sugere que todos serão eventualmente salvos. Essas visões levantam questões importantes sobre a natureza do juízo e da misericórdia de Deus. Na cultura popular, o inferno foi representado de diversas formas, desde a Divina Comédia, de Dante, até incontáveis filmes e livros. Essas representações influenciaram a compreensão popular do inferno, frequentemente distorcendo ou simplificando os ensinamentos bíblicos. Ensinar a doutrina bíblica do inferno diante dessas ideias culturais é um desafio, mas é essencial para uma compreensão completa da fé cristã. Abordar o tema do inferno na pregação e no ensino cristão exige equilíbrio, apresentando a justiça de Deus junto com sua misericórdia e amor. Esse enfoque ajuda os crentes a entenderem a seriedade do pecado e a importância da salvação, motivando-os a viver vidas que reflitam sua fé em Cristo. Número 8. O estado intermediário na teologia cristã. O estado intermediário é uma fase intrigante dentro da teologia cristã. Refere-se à condição da alma entre a morte física e o juízo final. Esse conceito gerou diversas interpretações ao longo da história do cristianismo. A Bíblia oferece algumas pistas sobre essa fase, como em Lucas 16:23, onde se menciona que o rico, após morrer, se encontra em tormentos no Hades, enquanto Lázaro está no seio de Abraão. Essa narrativa sugere uma existência consciente após a morte, mas antes da ressurreição final. No catolicismo e no cristianismo ortodoxo, acredita-se na existência de um lugar temporário onde as almas aguardam o juízo final. Os termos hebraico Sheol e grego Hades são usados nas Escrituras para descrever esse lugar. No Antigo Testamento, o Sheol é percebido como um lugar subterrâneo para onde vão todos os mortos, sem distinção moral. Não é necessariamente um lugar de punição, mas sim um reino de sombras e esquecimento. No Novo Testamento, o Hades é visto de forma semelhante, mas com uma distinção mais clara entre áreas de conforto e de tormento, como evidenciado na parábola do rico e Lázaro. Essa parábola é fundamental para muitos teólogos que defendem a existência de um estado intermediário. Nessa história, Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo para os justos, enquanto o rico é enviado a um lugar de tormento no Hades. Essa narrativa sugere uma consciência contínua e uma experiência diferenciada baseada na vida vivida na Terra. Algumas tradições cristãs veem o estado intermediário como um tempo de purificação espiritual. No catolicismo, isso é conhecido como purgatório, onde as almas passam por um processo de purificação para se prepararem para entrar na presença de Deus. Essa ideia se baseia na noção de que nada impuro pode entrar no céu, e, portanto, deve haver um processo de limpeza para aqueles que morreram na graça, mas ainda não são perfeitamente santos. Por outro lado, muitas perspectivas protestantes rejeitam a ideia de um estado intermediário consciente. Alguns creem na morte da alma, ou em um estado de sono até a ressurreição. Segundo essa visão, as almas não estão conscientes entre a morte e o juízo final. Textos como Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, são usados para apoiar essa crença. Para esses grupos, o juízo e a ressurreição ocorrem simultaneamente no fim dos tempos. As implicações teológicas do estado intermediário são profundas. Esse conceito nos leva a refletir sobre a natureza da alma e sua existência após a morte. A alma está consciente nesse período? O que ela experimenta? Essas perguntas também influenciam as práticas de oração pelos falecidos, especialmente nas tradições que acreditam no purgatório ou na intercessão pelas almas em espera. As variações culturais e denominacionais
também tem papel importante na forma como se compreende o estado intermediário. No catolicismo, a doutrina do purgatório está bem estabelecida, enquanto na ortodoxia existe o conceito dos telones, postos alfandegários aéreos, que representam obstáculos que as almas devem superar após a morte. Os adventistas do sétimo dia, por outro lado, acreditam no sono da alma, uma inatividade completa até a ressurreição. Essas crenças também influenciam práticas funerárias e o tipo de consolo oferecido aos enlutados. Por exemplo, no México, o Dia dos Mortos reflete uma visão na qual os espíritos dos falecidos retornam temporariamente ao mundo dos vivos. Essas tradições culturais frequentemente se entrelaçam com as crenças religiosas, oferecendo uma visão rica e diversa sobre como as pessoas entendem a morte e o que vem depois. Número 9. Ressurreição dos mortos, segundo Coríntios. A ressurreição dos mortos é uma pedra angular na teologia cristã. É a esperança fundamental dos crentes. Uma promessa de vida futura em comunhão com Deus. Essa promessa nos motiva a viver de forma santa e fiel, sabendo que há algo muito maior nos esperando ao final dos nossos dias terrenos. Paulo descreve isso de forma poderosa em 1 Coríntios 15:52, onde nos diz que esse evento acontecerá num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Essa imagem de transformação instantânea nos enche de esperança e expectativa. A Bíblia oferece uma descrição detalhada da ressurreição. Ela acontecerá no fim dos tempos, quando todos os mortos ressuscitarão e receberão corpos transformados. Essa transformação será rápida e completa, anunciada pela última trombeta, um símbolo da culminação do plano de Deus. Em 1 Coríntios 15, Paulo dedica um capítulo inteiro para explicar a ressurreição, estabelecendo um paralelo entre a ressurreição de Cristo e a dos crentes. Ele nos assegura que, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados, e nossos corpos serão glorificados, diferentes dos corpos terrenos atuais. Nesse capítulo, Paulo descreve os corpos ressuscitados como incorruptíveis, gloriosos e poderosos. Isso significa que os nossos corpos ressurretos não estarão mais sujeitos ao envelhecimento, à doença ou à morte. Serão perfeitos e eternos, preparados para viver na presença de Deus por toda a eternidade. Essa promessa de um corpo glorificado é uma fonte de consolo e esperança para os crentes, especialmente em tempos de sofrimento e perda. Além dos ensinamentos de Paulo, outras referências bíblicas também falam da ressurreição. Jesus, nos evangelhos, ensina sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Em João 5, 28 e 29, Jesus diz que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Apocalipse 22 a 15 também fala da ressurreição dos santos e dos incrédulos e do juízo diante do grande trono branco, onde cada pessoa será julgada segundo as suas obras. A natureza dos corpos ressuscitados é fascinante. Serão glorificados e incorruptíveis, diferentes dos nossos corpos atuais, não sujeitos às limitações físicas que hoje conhecemos. Essa transformação nos permitirá viver eternamente na presença de Deus, sem as cargas do pecado e da morte. Essa esperança é uma fonte de consolo e motivação para viver uma vida fiel e santa. As implicações teológicas e práticas da ressurreição são vastas. Ela é uma fonte de esperança, assegurando-nos que a morte não é o fim. Nos lembra que nossas ações nesta vida têm consequências eternas. Os crentes receberão recompensas conforme sua fidelidade, enquanto os incrédulos enfrentarão juízo e condenação.
Essa doutrina impacta profundamente nossa cosmovisão e valores, mudando nossa perspectiva sobre vida e morte e fortalecendo nossa fé em tempos de adversidade. Nos motiva a evangelizar e compartilhar a mensagem da salvação, sabendo que a ressurreição e o juízo são realidades futuras. Os debates teológicos sobre a ressurreição também são significativos. Alguns interpretam os ensinamentos de forma literal, enquanto outros os veem como simbólicos. Há discussões sobre a natureza exata dos corpos ressuscitados e sobre o momento e a ordem da ressurreição. Alguns acreditam que a ressurreição ocorrerá em etapas diferentes, enquanto outros afirmam que será um evento único e simultâneo. Essas discussões também envolvem a relação entre a ressurreição e outros eventos escatológicos, como o retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar. Número 10. A segunda vinda de Cristo, segundo Timóteo. A segunda vinda de Cristo é um conceito fundamental na teologia cristã, uma promessa feita pelo próprio Jesus em João 14:3, quando disse que voltaria para nos levar com ele. Os anjos reafirmaram essa promessa na ascensão, conforme lemos em Atos 1:11, dizendo aos discípulos que Jesus voltaria da mesma maneira como o viram subir. Paulo também fala sobre esse evento em 2 Timóteo 4:1, onde menciona o juízo de Cristo sobre vivos e mortos em sua vinda. Esse retorno será visível e pessoal, não simbólico, nem apenas espiritual. Será um evento repentino e inesperado, cheio de poder e glória, acompanhado por anjos. O próprio Jesus descreveu sua volta em Mateus 24:44 como algo que ninguém pode prever, exortando-nos a estarmos preparados. O propósito da segunda vinda é estabelecer o reino de Deus na terra de forma definitiva, julgar vivos e mortos, recompensar os crentes e condenar os incrédulos. Haverá uma clara separação entre justos e injustos. As sinais da sua vinda foram profetizadas, mas o momento exato permanece desconhecido. Jesus nos chama a vigiar e a estar preparados, vivendo vidas santas e dedicadas a Deus. Crer na segunda vinda tem um impacto profundo em nossas vidas. Nos motiva a viver com santidade e dedicação, fortalece nossa esperança e nos impulsiona a compartilhar o Evangelho, sabendo que seu retorno é iminente. Percorremos um caminho profundamente esclarecedor pelos ensinos sobre a segunda vinda de Cristo, explorando desde as promessas bíblicas até as implicações teológicas e práticas desse evento transcendental. Desde a firme promessa de Jesus de que voltaria, reafirmada pelos anjos durante sua ascensão, até os ensinamentos detalhados de Paulo que ligam diretamente esse retorno ao juízo final, vimos que esse evento não é apenas uma esperança futura, mas um chamado à vigilância e à preparação no presente. O retorno de Cristo será visível e surpreendente, marcando o cumprimento definitivo do reino de Deus na terra e trazendo tanto recompensa quanto juízo. Esse conhecimento deveria nos motivar a viver vidas de dedicação e santidade, com os olhos constantemente voltados para o céu, na esperança desse dia glorioso. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada sobre a segunda vinda. Se você chegou até aqui, o que pensa sobre tudo o que foi abordado? Como esse ensinamento influencia sua vida diária? Espero pelos seus comentários e reflexões. Vamos continuar compartilhando o Evangelho, fortalecendo nossa fé e vivendo à luz da promessa celestial que nos aguarda.